Jacó morava na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história de Jacó e da sua família. Quando José tinha 17 anos, tomava conta das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, as mulheres de seu pai, e contava ao seu pai as coisas erradas que eles faziam. Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque havia nascido quando ele já era velho. Por isso, fez para José uma túnica longa de mangas compridas. Os seus irmãos viam que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certo dia, José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Ele disse: "Escutem o sonho que eu tive. Nós estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe que eu amarrei ficou de pé, e os feixes de vocês se ajuntaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei? Vai mandar em nós?" E ficaram com mais ódio ainda dele por causa dos sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outro sonho e também contou aos seus irmãos. Ele disse: "Eu tive outro sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim." Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: "O que quer dizer esse sonho? Será que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar até o chão diante de você?" Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o pai ficou pensando no caso. Os irmãos de José foram até Siquém para cuidar dos rebanhos do pai, e Jacó disse a José: "Os seus irmãos estão em Siquém, tomando conta dos rebanhos. Quero que você vá até lá." "Estou pronto", respondeu José. Então Jacó disse: "Vá ver se os seus irmãos e os rebanhos vão bem, e depois volte para me dar notícias." Assim, do vale de Hebrom, Jacó enviou José, e ele foi até Siquém. Um homem encontrou José andando pelo campo e perguntou: "O que é que você está procurando?" "Estou procurando os meus irmãos, que estão tomando conta das ovelhas. Você sabe onde eles estão?" O homem disse: "Eles já foram embora daqui. Eu os ouvi dizer que iam para Dotã." Então, José foi procurar os irmãos e os encontrou em Dotã. Eles viram o José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: "Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo num poço. Depois diremos que um animal selvagem o devorou. Aí veremos em que vão dar os sonhos dele." Quando Rúben ouviu isso, quis salvar José e disse: "Não vamos matá-lo." E continuou: "Não derrame sangue. Jogue o rapaz nesse poço aqui no deserto, mas não ponha a mão nele." Rúben disse isso porque planejava salvá-lo e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou, os irmãos lhe tiraram a túnica longa que ele estava usando. Depois, o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco. Depois, sentaram-se para comer. De repente, viram que vinha chegando uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade, carregando especiarias, bálsamo e mirra para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: "De que adianta matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, e assim não precisaremos matá-lo. Afinal, ele é nosso irmão, do nosso sangue." Os irmãos concordaram. Quando os mercadores madianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam por 20 barras de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava mais lá, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Voltou para os irmãos e disse: "O rapaz não está mais lá. E agora? O que é que eu vou fazer?" Então, mataram um cabrito e mergulharam no sangue a túnica de José. Depois, levaram a túnica ao pai e disseram: "Achamos isso. Veja se é ou não é a túnica do seu filho." Jacó reconheceu e disse: "É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o despedaçou e o devorou." Então Jacó rasgou a sua roupa em sinal de tristeza, vestiu-se de pano grosseiro e chorou a morte de José durante muito tempo. Todos os filhos e todas as filhas tentaram consolar Jacó,
Mas ele não quis ser consolado. Pelo contrário, dizia: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou de luto por José. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e chefe da guarda do palácio do rei. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulão. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou-se com ela, e ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele deu o nome de Depois ela teve outro filho que se chamou Onã, e ainda teve mais um filho que recebeu o nome de Selá. A mãe dele estava em Quezibe quando ele nasceu. Judá arrumou uma mulher chamada Tamar para casar com o seu filho mais velho. Porém, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Então Judá disse a Onã: case com a viúva do seu irmão, como a lei manda, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Mas Onã sabia que os filhos que nascessem não seriam considerados dele, e toda vez que se deitava com a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes. Isso que Onã fazia era errado, e por isso o Senhor o matou também. Então Judá disse a Tamar, sua nora: fique viúva na casa do seu pai até que Selá, o meu filho, fique adulto. Ele tinha medo de que Selá também morresse, como tinha acontecido com os outros dois. Então Tamar foi morar na casa do pai dela. Depois de muito tempo, morreu a filha de Sua, a mulher de Judá. Quando Judá sarou da sua tristeza, ele foi até a cidade de Tímina, junto com seu amigo Ira, da cidade de Adulão, para tosquear as suas ovelhas. Alguém contou a Tamar que o seu sogro estava indo a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. E sentou-se na entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Tímina. Ela fez isso porque viu que Selá já era adulto, mas não tinha sido dado a ela para casar com ele. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela tinha o rosto coberto. Ele se aproximou e disse: quero me deitar com você. Ele não sabia que era sua nora. Ela perguntou: o que você me dá se eu dormir com você? Eu mandaria um cabrito do meu rebanho. E ela disse: está bem, mas deixe alguma coisa comigo como garantia até que o cabrito chegue. Judá perguntou: o que garantia você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu sinete, o cordão e o bordão que você tem na mão. Então ele deu tudo isso a ela. E ele se deitou com ela e ela ficou grávida dele. Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as suas roupas de viúva. Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito para receber de volta as coisas que tinha deixado com a mulher, mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim: onde está a prostituta que ficava na beira da estrada? Eles responderam: aqui nunca houve prostituta. Então Ira voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher, e os homens do lugar disseram que ali nunca houve prostituta. Então Judá disse: fique com as minhas coisas. Nós vamos ser motivo de riso. Eu mandei o cabrito, mas você não me encontrou a mulher. Uns 3 meses depois, alguém disse a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu e por isso está grávida. Então Judá disse: traga-na para fora para que seja queimada. Quando estavam trazendo Tamar para fora, ela mandou um recado ao seu sogro: estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E perguntou: o Senhor reconhece de quem são este sinete, este cordão e este bordão? Judá reconheceu e disse: ela está mais certa do que eu, pois eu não a dei por esposa ao meu filho Selá. E nunca mais Judá teve relações com ela. Quando chegou a hora de Tamar dar à luz, viu-se que ela ia ter gêmeos. No momento do nascimento, um deles pôs a mão para fora. A parteira amarrou um fio vermelho na mão dele e disse: este saiu primeiro. Mas ele encolheu a mão, e o outro saiu. A parteira disse: então foi você que conseguiu sair primeiro? Por isso, deram a ele o nome de Perez. Depois nasceu o irmão, que estava com o fio vermelho na mão, e ele recebeu o nome de Zerá. Gênesis capítulo 39. Os ismaelitas levaram José para o Egito e o venderam a Potifar, oficial e capitão da guarda do palácio do rei, para ser seu escravo. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Potifar viu que o Senhor estava com José e que fazia com que tivesse sucesso em
tudo o que fazia. Assim, agradou a Potifar, e este o pôs como seu ajudante particular. Potifar entregou a José a administração da casa e de tudo o que tinha. Desde que José ficou encarregado da casa e de tudo o que era de Potifar, o Senhor abençoou a casa dele por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que era de Potifar, tanto em casa como no campo. Potifar entregou tudo nas mãos de José e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era forte e bonito. E depois de algum tempo, a mulher de Potifar começou a olhar para ele com desejo e lhe disse: "Venha, deite-se comigo." Mas José recusou e disse: "Escute, o meu senhor não se preocupa com nada nesta casa, pois eu estou encarregado de tudo o que ele tem. Não há ninguém nesta casa que tenha mais autoridade do que eu. Ele não me negou nada a não ser a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" Todos os dias ela insistia com José, mas ele não concordava em deitar-se com ela, nem em ficar perto dela. Um dia José entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum dos empregados estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, deite-se comigo." Mas José fugiu para fora e deixou a capa nas mãos dela. Quando ela viu que ele tinha deixado a capa nas mãos dela e tinha fugido, chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está querendo nos desmoralizar. Ele entrou no meu quarto e quis deitar-se comigo, mas eu gritei bem alto. Quando ele me ouviu gritar, ele largou a capa aqui e saiu correndo para fora." Ela guardou a capa até que o marido chegou em casa. Então, contou-lhe a mesma história. "O escravo hebreu que você trouxe para casa quis me desmoralizar, mas quando eu gritei bem alto, ele largou a capa aqui e saiu correndo para fora." Quando ouviu a história da mulher, o patrão de José ficou com muita raiva e mandou pôr José na cadeia onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José ficou. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como responsável pelos outros prisioneiros e por tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não precisava se preocupar com nada do que José estava encarregado, porque o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do rei do Egito ofenderam o rei, o seu senhor. O faraó ficou irado com os dois e mandou que fossem presos na casa do comandante da guarda, onde José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles, e eles ficaram algum tempo na prisão. Certa noite, o copeiro e o padeiro do rei do Egito tiveram cada um o seu sonho, e cada sonho tinha o seu próprio significado. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam preocupados. Então perguntou a eles: "Por que hoje vocês estão com a cara tão triste?" Eles responderam: "Tivemos sonhos, mas não há quem os explique." José disse: "A explicação dos sonhos vem de Deus. Contem os sonhos para mim." Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho. "No meu sonho, eu vi uma parreira diante de mim. Nela havia 3 ramos, que logo começaram a brotar, floresceram e deram uvas maduras. Eu estava segurando a taça do faraó. Peguei as uvas, espremi o suco na taça e a entreguei a ele." José disse: "O sonho quer dizer isto. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o rei vai soltá-lo e pô-lo de novo no seu cargo, e você servirá a taça a ele como fazia antes. Mas quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo e fale de mim ao rei, para que ele me tire desta prisão. É que eu fui trazido à força da terra dos hebreus, e aqui não fiz nada para estar nesta cadeia." Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação tinha sido boa, disse a José:
Eu também tive um sonho. Sonhei que estava levando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todos os tipos de comida que o faraó gosta de comer, mas as aves vinham e comiam do cesto. José respondeu: o sonho quer dizer isto: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o rei vai mandar cortar a sua cabeça e pendurar o seu corpo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era aniversário do faraó. Ele deu uma festa para todos os seus funcionários, e durante a festa chamou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. O faraó pôs o chefe dos copeiros de novo no seu cargo e ele voltou a servir a taça ao rei, mas mandou enforcar o chefe dos padeiros, conforme José tinha dito. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, pelo contrário, esqueceu dele.